Imagina um rapaz de 17 anos descendo sempre das montanhas com as ovelhas do pai e sempre cantando e sonhando. Isso, eu estou falando de um rapaz de 17 anos chamado José. Fica comigo até o final da história que eu vou te contar tudo e você vai tirar uma lição importantíssima para a sua vida através dessa história. Clica aí embaixo aí, se inscreva no canal e aperta esse sino aí de notificação para você receber os vídeos, ok? José de 17 anos, ele sempre cuidava das ovelhas do pai no campo, sempre nas montanhas como esse, num pasto verdejante. E José do Egito, como é conhecido, ele sempre tinha sonhos. Ele sonhava sempre. E dentre todos os sonhos dele, alguns sonhos começaram a se destacar. Agora você imagina José chegando de manhã para tomar café com a família, ele chega, né? Bom dia, família. Pai, tive outro sonho essa noite. Quanto sonho, meu filho? Pai, essa noite eu sonhei que eu tinha um feixe de lenha. E engraçado que esse feixe de lenha, ele flutuava sozinho. E os feixes de lenha dos meus irmãos se encurvavam diante do feixe de lenha que eu tinha, pai. Os irmãos olharam aquilo e falaram assim: você está querendo dizer o que, menino? Que nós vamos nos encurvar diante de você? Vai prestando atenção que eles mesmos interpretavam o sonho de José. Nem precisava José interpretar. Aí José de manhã levantava, contava outro sonho, contava outros. Ia para o campo, cuidava das ovelhas. E daqui a pouco José amanhecia o dia e chegava de novo. Bom dia, família. Pai, tive outro sonho essa noite, pai. Quanto sonho, meu filho? Quanto? Pai, essa noite eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim, pai. Aí despertou mais inveja ainda nos irmãos dele. Eles começaram a ficar com raiva e começaram a planejar a morte do próprio irmão por causa dos sonhos. O pai dele ouviu aquilo e falou assim: mas meu filho, você está querendo dizer que eu e a sua mãe, representando aí o sol e a lua, vamos nos encurvar diante de você? Mas no fundo, o pai dele guardou aquilo ali com ele e ficou em silêncio, porque ele sabia que tinha algo sobrenatural naquele sonho. Mas os irmãos de José começaram a planejar contra ele, ainda mais que José tinha recebido uma túnica toda colorida, que quem recebia esse tipo de túnica na época era só a elite da época, era só aquelas pessoas ricas da época que recebia esse tipo de túnica. E o pai dele tinha mandado fazer uma dessa para ele, porque o pai dele gostava muito dele e ele era muito obediente. Os irmãos de José começaram a planejar contra ele. E sabe o que fizeram um dia? José estava no campo com as ovelhas. Daqui a pouco o pai dele disse: vai ver como estão seus irmãos. E ele foi buscar os irmãos, foi ver como estavam os irmãos. Os irmãos de longe viram José e já planejaram contra José. Falou assim: lá vem o sonhador, é hoje. Pois é, só de contar os sonhos para os próprios irmãos, e os irmãos começaram a planejar a morte de José. Tudo por causa de sonhos. Eu não sei se você anda contando os seus sonhos para qualquer um, mas não faça isso. Conte os seus sonhos somente para quem sonha com você ou sonha junto no mesmo objetivo que você, porque senão com certeza eles vão planejar algo contra você. Agora você imagina, só dele contar os sonhos dele, eles levantaram com uma grande inveja contra ele. E sabe o que eles fizeram um dia? Planejaram a morte do próprio irmão. Jogaram José dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Mas outro deu uma ideia, falou assim: não, tira ele de lá, tira. Aí vinha uma comitiva de pessoas que eram compradores de escravos. O que eles tiveram a ideia? Pegaram José, tiraram a roupa dele e venderam José como escravo. E cortaram a cabeça de um animal, sujou a roupa de sangue para dizer que ele tinha sido morto por um animal e levou para o pai. Resumindo aqui o texto e a história para nós. José foi jogado num poço, no fundo de um poço. Foi vendido como escravo, não tinha nada. Mas José não perdeu a fé em Deus, porque o pai dele tinha ensinado para ele que em qualquer circunstância da vida ele deveria de acreditar, de crer em Deus. Então ele não perdeu a fé dele em Deus. José foi vendido, mas lá no meio da prisão que ele foi, no meio dos palácios como escravo, ele se destacou porque ele sabia ler.
José se destacou porque ele sabia fazer contas, porque o pai dele tinha ensinado para ele. Então ele se destacou e José chegou a ser governador do Egito. Sabe por quê? Porque contou os sonhos dele, ele foi jogado dentro de um poço, dali ele foi vendido como escravo, mas ele tinha sonhos, mas ele acreditava em Deus e Deus tirou ele do fundo do poço, Deus tirou ele de como escravo e colocou ele como governador do Egito. E quando ele chegou a governador, ele chegou a alimentar uma grande multidão, inclusive os irmãos que tinham jogado ele dentro do buraco. Inclusive os irmãos que tinham tentado tirar a própria vida dele. Sabe por quê? A vida é uma roda gigante. Hoje você está embaixo, amanhã você está em cima. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa que eu disse no início. Não conte os seus sonhos para qualquer um. Conte somente para a pessoa que sonha com você. Conte somente para as pessoas que sonham em te ver bem. Porque senão elas vão tentar destruir os seus sonhos. Elas vão tentar matar os seus sonhos. Elas vão tentar destruir você. Não conte os seus sonhos para qualquer um. Ok, pessoal? Então essa é a palavra de hoje de reflexão. Sonhe. Creia em Deus que você vai conseguir. Tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí embaixo uma dica, uma sugestão para você que eu estou seguindo de algo que está fazendo uma mudança muito grande aqui.